E o Felipe Neto vai distribuir, ou já distribuiu, não sei qual é o horário exatamente que vai acontecer, ou se já aconteceu, 14 mil exemplares de livros com temática LGBT na Bienal, lá no Rio de Janeiro. Isso vai acontecer, ou já aconteceu, enfim, como resposta à tentativa de repressão do Crivella, que queria proibir livros com temática LGBT na Bienal, né? Livro que tinha um beijinho gay lá, já é enquadrado como, já queria enquadrar como pornografia, uma atitude bizarra, escrota do Crivella, mas que teve uma resposta assim que ele não esperava. E eu quero aproveitar esse tema aí para falar, reforçar na verdade algo que eu já falei em outro vídeo, vou deixar linkado na descrição inclusive, é sobre essa maluquice, esse trabalho de enxugar gelo que é você tentar conter as liberdades individuais dentro do capitalismo. Queridos conservadores, deixa eu dar um recado para vocês. Essa tentativa de vocês de tentar reprimir o movimento LGBT é uma guerra perdida. Vocês podem até conseguir um avanço num curto espaço de tempo, como vocês conseguiram com a eleição de Bolsonaro. Mas isso não vai durar. Por quê? Porque a conquista das liberdades individuais é uma característica do capitalismo. Então esse é um movimento que tem uma direção e isso é irreversível. Não tem como retroceder, é simplesmente impossível tentar conter a conquista das liberdades individuais dentro do capitalismo. Então esse trabalho, esse esforço de vocês para tentar combater o movimento LGBT, combater a viadagem no mundo, isso é um trabalho de enxugar gelo. É impossível que no longo prazo vocês tenham sucesso. E por que eu falo que o capitalismo é um modo de produção das liberdades individuais, da conquista das liberdades individuais? Na verdade não é apenas um modo de produção, é uma cultura, é um jeito de se comportar. Mas sem dúvida é o modelo de produção em que houve o maior avanço das liberdades individuais se você comparar com o feudalismo, com outros modelos de produção mais antigos, né? Por que que o capitalismo tem essa característica? Porque a partir do momento em que a mercadoria passou a ser o centro das relações, o mercado passou a ser o centro das relações, todos os valores da sociedade, né? Estou falando de valores morais inclusive, eles convergem em torno de um valor único, que é a acumulação de capital. O que interessa é acumular capital dentro do capitalismo. E isso tem um aspecto muito positivo, que é você destruir toda a cultura tradicional na sociedade, todos os valores culturais, aqueles valores, né, que eram um empecilho para o processo de acumulação de capital. E é exatamente por isso que os juros, que era considerado um pecado, uma heresia pela Igreja Católica na Idade Média, deixou de ser pecado depois da Revolução Industrial, porque como é que você desenvolve capitalismo sem um sistema de crédito, né? Então é uma questão concreta. Não tem como desenvolver o capitalismo sem um sistema de crédito. Esse negócio de juros ser pecado, esquece isso aí. Então todos os valores tradicionais da sociedade, toda a cultura tradicional que pode representar um empecilho para o processo de acumulação de capital, são destruídos. E além disso, o capitalismo ele é um modelo da liberdade econômica. Então, por que normalmente o homossexual que é filho de pais conservadores, ele só se assume depois que passa a ter autonomia financeira? Porque é extremamente importante você ter autonomia financeira para você dizer agora, a partir de agora eu faço o que eu quero, né? Aquela velha história, eu pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso passou a ser possível a partir do capitalismo. E voltando a essa questão da destruição dos valores tradicionais da sociedade, imagine um empresário que é extremamente homofóbico, um mega empresário que está fazendo uma seleção para um grande cargo lá da sua empresa, diretor de marketing, enfim, da sua empresa. E aí na seleção ele observa que o melhor candidato ele é um cara homossexual. Você acha que ele vai rasgar dinheiro para exercer sua homofobia? Não, ele vai engolir sua homofobia e contratar o cara, porque dinheiro para ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, no capitalismo, na cultura capitalista, dentro da racionalidade capitalista, como o foco principal das relações sociais é a acumulação de capital, isso contribui muito para a destruição dos preconceitos e dos valores tradicionais da sociedade. E o desdobramento disso é o aumento do poder econômico, inclusive de grupos oprimidos, como o grupo LGBT. E já é provado estatisticamente que a renda média dos indivíduos que fazem parte do grupo LGBT é superior à renda média do restante da sociedade, pelo menos dentro do Brasil. Sim,
Os LGBT, em média, têm mais dinheiro do que a média da sociedade brasileira. Dentro do capitalismo também, os laços sociais eles ficam cada vez mais frouxos, né? Quanto mais presente é a cultura capitalista dentro daquela comunidade, mais os laços sociais são frouxos. Isso é muito evidente quando você compara a cultura de uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, com a cultura de uma grande metrópole, né? Qual é o comentário geral que se faz, que todo mundo faz? Que numa cidadezinha pequena as pessoas são mais próximas, as pessoas são mais altruístas. Numa grande metrópole as pessoas tendem a ser mais individualistas e tal, porque a cultura capitalista ela é mais presente na metrópole do que numa cidadezinha de 20 mil habitantes. Por quê? Dentro do capitalismo tudo vira produto e serviço, tudo pode ser comprado, isso dá autonomia às pessoas. As pessoas são muito menos dependentes uma das outras dentro do contexto capitalista. Tudo é comprado, você precisa de alguém para cuidar do seu filho, você contrata uma babá. Antigamente não era assim, antigamente era a tia, era a avó que lhe ajudava a cuidar. Então os laços sociais dentro da cultura capitalista são mais frouxos, isso valoriza ainda mais o indivíduo. Outra coisa importante é a formação das grandes metrópoles para a superação principalmente dos preconceitos. Porque veja bem, você é um cara machista e tal, mas você mora na grande São Paulo, você começa a namorar com a mulher. Como é que você vai saber do passado sexual dessa mulher morando na grande São Paulo? Você não vai saber. Você não vai saber. Se você morasse numa cidadezinha de 20 mil, 15 mil habitantes, você, né, poderia sondar e saber sobre o passado sexual dela, quantos caras ela já transou. Na grande São Paulo você não vai saber. Então, assim, a formação das grandes metrópoles contribuiu muito, que faz parte do capitalismo, né, a formação das grandes metrópoles, contribuiu muito para o ganho de autonomia do indivíduo, as liberdades individuais. Enfim, para fechar o raciocínio, como no capitalismo a mercadoria é o centro das relações sociais, isso significa que você é mais respeitado, você vale mais como pessoa quando você compra mais. E aí você pega aquela informação que eu dei na estante aqui, de que os LGBT têm uma renda média superior à renda média do restante do país, né? Que gay tem mais dinheiro em média, né? Trocando em miúdos. Isso significa dizer que dentro do contexto capitalista é simplesmente impossível você conter o avanço dos direitos LGBT. É simplesmente impossível, porque isso faz parte do contexto capitalista. Essas pessoas serão cada vez mais respeitadas e terão cada vez mais poder dentro da sociedade, cada vez mais ocuparão posições importantes dentro das empresas, cada vez vão ter mais influência no mercado. É simplesmente impossível tentar conter. A única maneira é você acabar com o capitalismo. Se você quer acabar com o capitalismo, pronto, vai lutar lá, fazer uma luta armada lá, se juntar o pessoal comunista lá para acabar o capitalismo. E esse exemplo aí do Crivella é emblemático. O que foi que aconteceu? Um político tentou reprimir a exposição de livros com temática LGBT e um rico que gosta da causa, que quer apoiar a causa, simplesmente comprou 14 mil livros e resolveu distribuir e divulgou isso na internet. Então, assim, a tentativa do Crivella de exercer o seu conservadorismo, de exercer a sua repressão, só fez inflamar o debate e fortalecer o outro lado. Vejam que a estratégia do Crivella foi um tiro no pé gigantesco. E é exatamente o que está acontecendo com o Brasil hoje. Estamos passando por um retrocesso, que é esse governo Bolsonaro, né, a eleição e o governo dele, mas isso vai durar no máximo 4 anos, porque a partir do momento que você começa a exercer o conservadorismo dentro de uma sociedade capitalista, isso só faz fortalecer o outro lado. Bolsonaro proibia a propaganda lá do Banco do Brasil porque já aparecia gay na propaganda, né? Uma propaganda que passaria despercebida, ele resolveu proibir por esse motivo, e isso só fez inflamar o debate. A todo instante, esses políticos conservadores, Bolsonaro e tal, o Crivella, estão inflamando esse debate e isso só fortalece o outro lado. E a maior prova disso é que, segundo a pesquisa Datafolha, o Haddad venceria a eleição, venceria o segundo turno se acontecesse hoje. E venceria até com uma ampla vantagem, uma vantagem razoável. Então quem mais fortalece o PT hoje é Bolsonaro. Cada vez que ele exerce o conservadorismo, que ele fala merda, ele fortalece o outro lado, ele inflama o debate. Então, a guerra contra o movimento LGBT, a guerra contra o avanço dos direitos LGBT, é uma guerra perdida. A quantidade de gays não vai diminuir no Brasil, né? Esse processo dos gays terem cada vez mais
influência na sociedade, por ocupar posições importantes dentro das empresas, enfim, é um processo que não tem como conter, vai acontecer cada vez mais. Então, esse esforço é um esforço em vão, é um trabalho de enxugar gelo, é uma guerra perdida, e você só faz se desgastar. Enfim, eu vou ficar por aqui porque o vídeo está ficando muito grande. Compartilhe bastante esse vídeo, se você gostou dê um joinha, inscreva-se no canal para receber as notificações, é isso.